Nossa reunião desta manhã e o, o Adriano ainda não apareceu, mas se ele aparecer mais tarde, tá, a gente já coloca. A Regiane, acho que ela está fazendo um curso, né, da igreja, não sei se hoje também deve estar. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, fazer a nossa oração da manhã de hoje. Eu digo assim: gratidão, Senhor, gratidão, Jesus, nosso Mestre, por essa oportunidade de aprendizado, de reunião virtual através da tecnologia da internet, onde a gente pode trocar experiências e aprendizados. Que a espiritualidade amiga permaneça entre nós, que Jesus, nosso Mestre, permaneça entre nós. Que nós possamos tirar o aprendizado necessário para a mudança que tanto almejamos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça entre nós. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Hoje, então, nós estamos falando sobre a aula número 8. Número 8. Vou colocar os slides aqui para apresentar. A aula número 8. Ela tem quatro capítulos, mas eu acredito que nós vamos fazer dois hoje, 27 e 28. O trabalho, enfim, depois em serviço e a visão de Francisco, e herança e eutanásia. Esses são os capítulos dessa manhã, dessa aula. Então, nós vimos na aula anterior, né, o encontro do André Luiz com a mãe dele, e os conselhos que ela apresentou para ele, que ela estava em trabalho, ele começou a reclamar demais, e ela falou: nós estamos perdendo tempo precioso, né, do reencontro, tantos anos distante, e você perdendo tempo reclamando, né? Vamos aproveitar o nosso tempo, matar saudades. Então ela deu ali também deu uma lição para ela que serve para todos nós, né? Então eles foram daí dali, né? Ela se foi, a mãe do André Luiz, para a colônia onde ela estava, que ela estava numa outra colônia. E ele então retornou ao estudo, né, do nosso lar, que é o que o André Luiz está fazendo. E eles foram então para um local que é um local que chama Câmaras de Retificação, que era onde eles reuniam ali os espíritos que retornaram recentemente do umbral, mas que estavam numa situação assim bastante difícil. Então era um pavilhão onde ficava restrito só aqueles espíritos em situações bem mais difíceis. E então ele descreve aqui, né, que era uma série de câmaras vastas ligadas entre si, repletas de verdadeiros despojos humanos. Veja bem, né, o termo que ele usa, despojos humanos. Quer dizer, aquelas pessoas estavam numa situação assim muito, muito difícil mesmo. Tanto nas roupas quanto ao corpo, né, que é o corpo perispiritual, que a gente... é um corpo físico, apenas que está numa forma mais sutil, né? Diferente do nosso corpo físico aqui, que a gente vê ele bem mais material. E então verdadeiros despojos humanos. E as pessoas que estavam lá, elas estavam assim o tempo todo, né, falando, tudo falando ao mesmo tempo. Então aquele vozerio pairava no ar. Tinha muitos ruídos, gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas a esmo, rostos encaiveirados. Veja bem, mãos esqueléticas, faces monstruosas, deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Era um ambiente assim bastante triste, né? Difícil de entender como é que as pessoas chegaram àquele estado.
É um quadro assim, muito doloroso mesmo de se assistir. E o André Luiz ele ficou assim bastante sensibilizado em ver tudo aquilo. Mas o Tobias, que era a pessoa que acompanhava ele, ele se mostrava assim sereno, imperturbável, né? E chamou então uma senhora que estava ajudando lá na câmara, uma velha servidora, disse ele, né? E ela imediatamente atendeu ele. E ele disse assim: ó, estou vendo que hoje tem poucos auxiliares, o que aconteceu? Aí ela explicou que o ministro Flacos, um outro ministro lá do nosso lar, solicitou ajuda num outro local que chamava Os Samaritanos. E eles foram, né, chamados para auxiliar nesse local. Então ficou com poucos trabalhadores ali na Câmara, por isso que estavam trabalhando uma quantidade menor. Então ele concitou, falou, então nós vamos ter que trabalhar bem mais, vamos ter que dobrar as nossas energias, não temos tempo a perder. E então ele ouviu, enquanto estava lá, por exemplo, ele ouviu um ancião, né, um velhinho, gritando: Irmão Tobias, por caridade, isso aqui é 1000 vezes pior que a morte na terra. Socorro, socorro, quero sair. Então eles mostravam assim, muito sofrimento, muita dor. E então Tobias aproximou dele e falou: mas por que será que o Ribeiro, que era o velhinho que estava reclamando, ele piorou tanto? E daí a serva explicou para ele, né, aquela anciã que estava lá. Ela disse que ele teve uma crise. Ele começou a se deixar envolver por pensamentos sombrios que estavam sendo emitidos pelos parentes encarnados. Veja bem. Então as pessoas que ficaram aqui na Terra estavam emitindo aqueles pensamentos assim de muita dor, de muito sofrimento, né? Reclamando porque ele não estava lá, e ele começou a sentir essas vibrações. E isso então provocou uma crise nele. E ele estava então sofrendo demais, querendo ir lá para a Terra, querendo acudir os parentes que ficaram aqui. E isso estava agravando muito a situação dele, né? Essas energias mentais estavam envolvendo ele. Então, enquanto o Tobias então se aproximou do velhinho, né? Começou a acariciar a fronte dele, e a senhora então continuou falando, né, pro Tobias. Hoje cedo ele saiu daqui sem nosso consentimento. Ele fugiu e começou a correr assim desabaladamente e gritava que estavam exigindo a presença dele lá no lar, que ele não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos, que era muita crueldade, muita maldade manter ele ali, que ele precisava, porque precisava ir lá, que o Lourenço e o Hermos estavam precisando dele e tal, mas foi impossível manter ele. Então daí ela aplicou uns passes de prostração, que ela chamou, né? Que é um passe que fez ele adormecer, tira ainda as energias daquele espírito, e ele perde a mobilidade, que isso faz com que ele adormeça, que é um benefício para ele mesmo, é como se anestesiasse ele ali, sabe? Então Tobias falou, fez muito bem, né? Vou pedir agora providências contra a atitude da família. Veja bem, essa parte é bem interessante. Qual que é a atitude do Tobias para ajudar o velhinho que estava desesperado? Vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba a maior bagagem de preocupações para que nos deixe o Ribeiro em paz. Então, a espiritualidade de repente, o que vai acontecer ali na Terra, né? As pessoas vão começar a ter algumas preocupações mais para poder esquecer um pouco o Ribeiro. E é assim que acontece às vezes aqui na Terra, né? A gente começa a se envolver com outras preocupações, né? De repente até uma enfermidade em casa, uma situação complicada, um pouquinho complicada, daí a gente começa a despender energia para ali e deixa um pouquinho a pessoa que partiu em paz e não fica chamando ele o tempo todo com as nossas emoções em desequilíbrio,
que pode trazer prejuízos para ele, para a recuperação dele. Então foi isso que o Tobias estava querendo dizer, quanto a levar mais um pouco de bagagem de preocupações para a família. Então o Tobias, essas pessoas que estavam nessa câmara, elas estavam assim bastante desequilibradas. Ele até usa a palavra aqui, expressão de um dementado, quer dizer, eles estavam dementes, né? Eles estavam fora de si, por isso eles nem conseguiam se recuperar. Na realidade, essas pessoas, esses espíritos, às vezes eles vieram um pouco antes, né, do combinado para eles virem, né, porque você vê o André Luiz, ele ficou lá no umbral durante 9 anos. Aí a hora que ele mostrou um arrependimento, fez uma oração sincera, ele se permitiu que fosse acolhido. Alguns desses outros, muitas vezes aqui na Terra, mesmo lá no plano espiritual, tem espíritos que, em condições melhores, pedem por ele, que chama-se o benefício da intercessão, a prece de intercessão, oram por eles, e daí a espiritualidade também consegue um acesso mais rápido. Mas como eles ainda estão muito desequilibrados, eles são trazidos às vezes quase à força, lá do umbral, eles ainda levam um tempo nessas câmaras para poder recuperar, porque senão eles causam uma verdadeira desordem se for colocado em um ambiente mais sereno, lá onde estão os outros já mais recuperados. E aí nessa fase eles permanecem algum tempo dormindo, outra hora desperto, para poder, né, ir recuperando a consciência. E é uma fase de pesadelo constante. Dormindo ou acordado, eles estão sempre em pesadelo, porque eles não conseguem ouvir o que está acontecendo à volta, ao auxílio que está sendo oferecido a eles, porque eles estão muito envolvidos na própria angústia, no próprio sofrimento. Então eles não vêem nada, para eles é só sofrimento, sofrimento. Por mais que as pessoas tentem conversar com eles, trazer um pouco de consciência, eles não conseguem ouvir isso. Então ele diz até assim, ó, o homem, meu caro, encontra na vida real o que amontoou para si mesmo. Nosso Ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões. Então essas pessoas que estão ali, elas estão ainda muito envolvidas com o plano terreno, muito envolvidas ainda com as ocorrências aqui da Terra, com os apegos, de repente apego a poder que tinha, o dinheiro, a diversos outros, né, apegos que ele tinha a pessoas, e ali ele continua no sofrimento também por coisas que eles fizeram aqui, ações que eles praticaram de prejuízo a outras pessoas que ficam dentro dele acusando, né, que é a própria consciência da pessoa. Então eles ficam envolvidos nesses padecimentos. Eles não falam que o histórico, né, desse Ribeiro, mas é bem provável que ele tenha assim bastante questões, né, íntimas para resolver. E por isso que ele estava assim chorando, desesperado. Então eles continuaram visitando, né, as câmaras ali, e via uma vez ou outra apareciam exemplos assim bastante dolorosos. Por exemplo, tinha uma pessoa que estava lá que dizia assim: Tobias, Tobias, estou morrendo de fome, a sede, né? Ele já estava desencarnado, né? Socorro, irmão, gritava outro. Então, e assim ia, todos eles muito tristes, torturados, né? Sofredores, um quadro assim bastante angustioso. Aí o Tobias começou a esclarecer para o André Luiz aqui, que a gente não podia só observar ali a dor e a desolação. Porque esses doentes que ali estavam, eles já estavam em condições bem melhores do que quando estavam no umbral. Eles foram retirados do umbral e já estavam numa situação de atendimento, né? Eles, lá no umbral, vejo tantas armadilhas, tantas dificuldades que eles enfrentaram, foram retirados
por um local melhor, né? Ainda que era muito doloroso, mas a dor que eles sentiam é interna, né? Mas provocada por, pelas lembranças, né? Pelas situações que eles mesmos provocaram aqui na Terra. Era uma forma de cura, né? Aquela dor. Através dessa dor é que eles começavam a voltar-se para si mesmo. Ele até usa o termo, né? São contrabandistas da vida eterna. Por que contrabandistas da vida eterna? Porque eles trazem da terra aquilo que não precisa mais. Né? Eles estão querendo trazer da terra aqueles apegos, aquelas questões que eles não precisavam mais ter lá no plano espiritual. Eles usam aquilo como um valor muito grande que deveria já não ter mais dentro deles para eles poderem viver melhor. Então ele diz aqui, ó, supunha que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também. Então o que é isso? Alguns deles tinham muito dinheiro, muito poder e achavam que chegando lá no plano espiritual eles continuariam com o mesmo poder, a mesma arrogância, né? Então foram negociantes e imprevidentes, diz ele. Não aprenderam que eles deveriam valorizar mais as coisas do espírito. Então lá na Terra eles continuaram valorizando muito o dinheiro, né? Fala até contos de réis, libras esterlinas, né? Que são o dinheiro aqui da Terra, e eles não acumularam os valores do espírito. Como disse o Cristo, né? Entesourais tesouros do céu. E agora o que fazer? Disse ele. Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Veja a inversão, né? Então, muitos deles eram poderosos aqui na Terra e estavam lá como mendigos da alma. Então, sofrendo, né, por conta das ocorrências que eles se deixaram levar aqui na Terra. Muito bem. Então, aqui a impressão do André Luiz, ó, tão angustiosas foram minhas primeiras impressões que procurei os recursos da prece para não fraquejar. E aqui o André Luiz ficou extremamente sensibilizado com o que ele viu lá. Então ele recorreu à prece para poder se manter um pouquinho mais de equilíbrio. E aí, todos estão me ouvindo? Alguém quer fazer alguma intervenção, fazer algum comentário? Ou vamos continuar? Ok. Vamos continuar então. Então, vamos lá. Agora, esse foi o capítulo 27, né? Vamos para o capítulo 28. Então o André Luiz, né, observando tudo aquilo, ele começou a observar que as pessoas estavam em número menor, né, de trabalhadores ali, e aqueles de uma das camas, um daqueles espíritos começou a sair assim pela boca, pelo nariz, assim, uma substância assim escura, né, muito viscosa, e a cair assim no chão e envolver ele, né? E André Luiz imediatamente se colocou na condição de ajudar, né, a promover uma limpeza nisso ali, né, nele. Então foi nesse momento então que ele começou ao trabalho ali nas câmaras, né, porque até então ele não tinha, ele estava como um enfermo, né, sendo tratado, e depois ele estava percorrendo ali para conhecer melhor o nosso lar. Então a partir dali
ele começou a trabalhar nas câmeras. E chegou num momento onde realmente estava precisando muito, que tinha muitas pessoas sendo atendidas e poucos trabalhadores. E aí, então ele perguntou se ele podia ajudar, né? E eles ficaram assim bastante felizes, né, com a oferta dele, e ele mais ainda, porque até então ele estava sentindo assim necessidade de trabalhar. Então ele começou a fazer alguma coisa bastante útil ali. E isso deu um alento para ele, um certo prazer dele poder contribuir e também aliviar o sofrimento de um e de outro, ainda que num trabalho assim bastante simples, né, de fazer limpeza ali daqueles dejetos que as pessoas expurgavam ali, mas ele sentiu assim bastante recompensado pelo trabalho. Lembra que ele estava morando lá na casa do Elísias, né? E aí ele estava no momento durante o dia auxiliando naquele trabalho ali da, das câmaras, né, de recuperação daqueles enfermos em situação mais grave. Ah, bom, vamos lá. Então. Aqui ele fala também de uma da Narcisa. Na oficina onde a maioria procurava o trabalho, entendendo-lhe o sublime valor, servir constitui alegria suprema. Não pensava francamente na compensação do bônus horas. Passei a interessar-me pelos doentes com mais carinho. Impressionou-me a bondade espontânea de Narcisa, que atendia a todos maternalmente. Então ele começou, olha, com trabalho, né, de limpeza, ali mostra ele com um vassourão e tal, mas ele se sentia assim bastante recompensado. Lembra que todas essas atividades, todas essas mudanças na vida do André Luiz são lições também, aprendizado, que ele era um médico aqui na Terra, ele tinha poderes, né? Ele tinha uma vida assim muito confortável, né? Para aqui na Terra, era um pai de família bastante austero, e aí ele chegou lá no plano espiritual e a coisa mudou assim completamente. E, e nesse momento, né, depois de tudo que ele passou no umbral, na recuperação lá nas enfermarias, quando ele chegou então ali e foi oferecido para ele, foi oferecido não, ele, né, se ofereceu até pelo trabalho de limpeza, né, um trabalho assim bastante simples para uma pessoa assim que teve assim tem tantos conhecimentos, né, na área da ciência e tudo mais, seria um rebaixamento, né, uma humilhação, mas não, para ele foi uma coisa muito boa, porque ele passou por um processo de sofrimento muito grande antes. E todo esse sofrimento, toda essa dor ajudou ele a lapidar aquela pedra que tinha assim arrogância, orgulho, e ele então compreendeu o valor do trabalho, o valor do auxílio ao próximo, do amor ao próximo. Aí diz assim: o serviço continuou por todo o dia, custando-me abençoado suor, e nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. Né? Que aqueles auxiliares, nem é o enfermeiro, né? Mas aqueles auxiliares de enfermagem, os técnicos, né? Que fazem serviços assim, mais pesados, de limpeza do chão, de limpeza do vômito dos pacientes, essas coisas todas. E André Luiz estava fazendo exatamente isso, né? No auxílio ali. Então, e ele estava se sentindo assim muito feliz, que ele nem estava pensando, como diz aqui, né, no bônus horas, que é o pagamento que se recebe lá no nosso lar. Então aqui ele começa a falar também sobre outras pessoas que que tinham situações assim bastante difíceis, né,
de apego, né, ao plano físico. E vamos ver esse aqui do Francisco. Quer ver? Francisco era um. Aqui falta. Sim, uma coisa que eu deixei para trás. Ele estava dizendo também do transporte, né, que se faz com as pessoas que vêm para o Ministério da Regeneração. Eles colocam todas as pessoas numa espécie de ônibus, né? As macas todas, para trazer. É o transporte em massa que diz aqui. Todas essas informações, o André Luiz fica bastante surpreso, né? Porque a gente não imagina que isso aconteça no mundo espiritual, né? Essas movimentações tão físicas, tão parecidas com aquilo que nós fazemos aqui na Terra. E aí todo momento ele fica surpreso e o Tobias esclarece a ele. O irmão esquece que não chegou ao ministério do auxílio de outro modo. Com esse episódio da sua vinda, é preciso recordar sempre que a natureza não dá saltos, que na Terra ou no círculo do umbral estamos revestidos de fluidos pesadíssimos. Então é necessário essa forma de transporte, de recuperação, de tratamento muito parecido com o que acontece aqui na Terra, porque todos os espíritos que chegam lá, eles ainda estão muito revestidos com os fluidos da Terra. Ele diz assim, fluidos pesadíssimos. E ele faz uma comparação, que esses espíritos são como se fossem aves e que têm asas. Mas existe uma diferença, ele diz, entre o avestruz e a andorinha. Né? Um usa a asa para voar, o outro não consegue ainda, né, fazer esse transporte para regiões celestes, regiões do céu. Então a comparação ela é assim, aqueles que ainda estão muito ligados ao plano físico, as questões aqui da matéria, ainda não conseguem volitar, né? Tem uma matéria mais densa, eles precisam de alimentos, eles precisam de tratamento físico mesmo, o qual acontece aqui na Terra, porque eles ainda estão ligados a essa situação de matéria, de materialidade ainda. E com o tempo eles vão se modificando e vão se purificando e vão se tornando mais angélicos, né? Que é que nós podemos dizer assim, mas eles vão se tornando mais leves, porque é uma coisa de dentro para fora, né? Que eles vão começando a transformar essas energias pela força do pensamento, pela vontade, eles vão se melhorando e vão começando a conquistar um nível energético melhor e vivendo com maior conforto. Né? Mas para isso eles precisam se livrar daquelas preocupações que eles ainda mantêm dentro dele, das culpas que eles carregam, as culpas pelo que eles fizeram aqui na Terra contra outras pessoas, contra eles mesmos. Porque o que nós fazemos aqui, tudo fica registrado na nossa consciência. E com o tempo a gente precisa trabalhar isso aí para poder se livrar dessas culpas, desses remorsos, para poder ficar melhor. André Luiz já estava numa situação bastante melhor, né, do que quando ele chegou. Veja bem, recuperação, mas ainda sentia muitas preocupações ainda. Aquela surpresa que ele tinha ali, ele se envolvia ainda com os pacientes de uma forma assim que causava até um certo desconforto para ele. Os trabalhadores que estavam ali nas câmaras, eles viam naquelas pessoas que estavam em recuperação, né? Que aquilo ali ia passar logo, que aquilo ali não era uma coisa permanente. E nós, ainda sob o efeito da Terra, quando a gente passa por uma dificuldade ou vê uma outra pessoa em dificuldade, a gente não tem muitas vezes essa visão. Né? Às vezes a gente vê um parente, uma pessoa assim que está com a enfermidade assim
e essa enfermidade causa assim muita dor ou muita limitação para ele, a gente não tem essa visão, não, isso aí vai passar, ele vai ficar melhor, daqui mais um tempo a vida tem esses altos e baixos, né? Nós vamos, temos a eternidade diante de nós, né? Todos vão se recuperar. A gente não tem muitas vezes essa fé, essa confiança que Deus está no comando e que essas ocorrências elas são transitórias, né? Que a gente tem que confiar em Deus, procurar as mudanças necessárias, principalmente no nosso interior, que é os tesouros do céu, acolher aquela pessoa que está com dificuldade e para passar para ela uma confiança, um equilíbrio, para que ela enfrente aquela dificuldade com mais coragem, com mais resignação. Mas a gente ainda fica preso como se aquilo ali fosse uma coisa eterna, né? Ainda mais quando é uma deficiência física, né? Que a pessoa tem, às vezes, a gente fala, ah, não, né? Dá a impressão que ela nunca mais vai poder recuperar aquele movimento, aquela mobilidade. E, no entanto, aquilo ali é passageiro, né? Uma hora vai acontecer a mudança, faz parte do nosso caminhar aqui. Então, enquanto a Narcisa ia fazendo o trabalho dela, ele ouviu, né, que está um aparelho de comunicação que chamava por ela, né? E aí ele, quando aparecia um aparelho novo assim, né, André descreve como seria talvez como nosso Altac, aquele rádio comunicador que a gente usa aqui, né? Então tava usando e ele ficou surpreso daquele comunicador. E era a senhora Laura que pedia notícias. E daí ela estava perguntando como é que estava o trabalho lá nas câmaras. Então ela começou a se informar, né, que estava trabalhando, que as pessoas estavam se recuperando, e compartilhava com ela que tava tudo bem. Então a dona Laura era a mãe do Lísias, lembra? Nas aulas anteriores nós comentamos, né, que o André Luiz estava ficando na casa dela. E como ele se estendeu ao longo da noite, né, porque por conta do trabalho lá que estava muito difícil, ele se ofereceu para trabalhar também no turno da noite. Até que ele foi advertido, não, você vai trabalhar à noite, mas amanhã cedo você vai para casa para descansar, que aqui o nosso turno pode ser no máximo 12 horas. No caso assim extremo, né, de muita necessidade. Aí ele falou para ela, falou, ó, dona Laura, esqueci de avisar que nós ficamos aqui no trabalho. E ela ficou então muito feliz em que o André Luiz já estava se integrando no trabalho lá da, das câmaras, né, que ele estava se encontrando ao trabalho útil. E aí ele mostra também um outro rapaz que estava também muito agitado, e a Narcisa estava lutando heroicamente para acalmar o rapaz que ele apresentava distúrbio. O André Luiz então se propôs ajudar esse rapaz, e ele dizia assim, acuda-me por amor de Deus, tenho medo, tenho medo. O olhar dele assim mostrava assim que ele tá aquele olhar perdido, que não enxergava as pessoas, né? Ele diz aqui olhar esgazeado. Então ele mostrava assim muitas sensações de pavor, de medo mesmo. Irmã Narcisa, lá vem ele, dizia, o monstro, sinto os vermes novamente. E é ele, não quero, não quero. Então ele gritava, agitava, né? Então ela dizia assim, calma, Francisco, calma, você vai libertar. Calma, calma. Serenidade que você busca depende do seu esforço. Faça de conta que a sua mente é uma esponja embebida em vinagre. É necessário expelir a substância azeda. Ajudá-lo a fazê-lo, mas o trabalho mais intenso cabe a você mesmo. E então o enfermo então mostrava boa vontade, acalmava um pouquinho, ouvia os conceitos, né, carinhosos da Narcisa, e depois de novo ele começava a desajustar.
se acalmava de novo. Aí ele dizia assim: mas irmã, repare bem, ele não me deixa, já voltou a atormentar-me, veja, veja. Aí a Narcisa falava: estou vendo, Francisco, respondia ela, mas é indispensável que você me ajude a expulsá-lo. Ele dizia: é um fantasma diabólico. Então ele estava tendo assim alucinações, pesadelos mesmo. Chorava como uma criança. Confie em Jesus, esqueça o monstro, né? Dizia a irmã dos infelizes piedosamente, e vamos ao passe. Então começava a transferir o passe, que o fantasma vai fugir de nós. Aplicou então o passe, fluidos salutares e confortadores, e Francisco agradeceu. Agora, depois de findada a operação magnética, estou mais tranquilo. Aí a Narciso ajeitou ele, trouxe a água magnetizada. Mas esse episódio é mais para mostrar assim, por que ele estava assim, né? O que estava acontecendo com Francisco? Por que ele estava nesse desespero, achando que tinha fantasma, vendo vermes? Então aí ela explicou para ele, trata-se do seu próprio cadáver. Então André Luiz ainda ficou espantado. Então disse ela que ele era muito apegado ao corpo físico e ele veio para o desencarne dele foi após um desastre. E esse desastre foi resultado de pura imprudência, quer dizer, ele chegou lá como um suicida, né? A imprudência é uma forma de suicídio. Então quando ele chegou lá, ele não conseguiu se desvincular do corpo. Ele ficava vários dias junto ao corpo, junto aos despojos, né, em pleno sepulcro, diz ela. Então ali ela, primeiro lá no local do acidente, depois lá no onde foi enterrado, ele ficava junto ao corpo e queria levantar o corpo dele, né? Ficava nessa ilusão e por isso ele gastou muito tempo vendo os vermes corroer o corpo, sentindo as dores, as sensações físicas, e até que os espíritos superiores conseguiram retirar ele daquele local e trazer ali para aqueles local, mas antes ele passou pelo umbral, né? Ficou nas zonas do umbral e depois os samaritanos tiveram que trazer ele quase à força, porque ele não queria mesmo sair de perto do corpo. E aí, enquanto ele estava ali, ele ainda tinha essas alucinações, né? Então ele foi para lá também por conta de uma pessoa que pediu por ele aqui da terra, uma pessoa que tinha uma bondade muito grande no coração, né? Estava numa situação energética melhor e conseguiu interceder por ele, que é o pai dele, o pai que conseguiu trazer ele para cá. Aí nesse período o pai já desencarnado também foi visitá-lo, né? Foi visitar o Francisco. Chegando lá, ele percebeu a dor do Francisco, ele até também entrou numa situação assim de energética, onde ele começou a sentir também compaixão, né, pela dor do filho, aquela compaixão assim, falar, mas meu filho, por que você continua, né, nessa situação? Por que você continua alimentando esses pensamentos? Não dizia isso, né, mas é o que ele percebia, pensava. Então a pessoa que levou o pai dele lá foi o ministro Pádua, do Ministério da Comunicação. Ela é bastante superior. Ele ficou lá bastante tempo na companhia do enfermo, do Francisco. Aí o ministro Pádua se retirou, né, por situações lá do serviço. Então foi um momento que ele se ajoelhou perto do filho, do Francisco, beijou a face, começou a transmitir fluidos vitais, chorando copiosamente, e Francisco então começou a melhorar bastante a partir daquele dia. A demência total começou a reduzir, os pesadelos começaram a ser em menor prazo, né? Não durava muito tempo, e ele foi melhorando um pouco mais. Então isso aqui é para a gente ver que não só, né, a pessoa modifica,
mas também a ajuda das orações daqueles que são amados por Ele tem um efeito muito forte na recuperação dos espíritos que estão nessa situação, né? Se sentir amado, se sentir acolhido. Então toda oração ela tem o seu efeito. Então uma pessoa, por mais que ela esteja numa situação muito difícil, né? E a gente sabe que ela desencarnou, né? Mas ela tinha tanta coisa ruim no seu coração ainda, né? Tanta coisa a resolver. Algumas tinham sentimentos de vingança, de ódio, de inveja, mas é esse que precisa de oração, né? E quando a gente faz oração por essas pessoas, Deus ouve, a espiritualidade ouve, e as energias emitidas pela nossa oração, com certeza vai auxiliar a esses espíritos que estão em sofrimento. Nós podemos então orar por nós mesmos e pelos aqueles que estão em situação de dificuldade. Como disse Jesus, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Então, se a gente ora por aqueles enfermos, eles vão ser auxiliados, e os enfermos é que precisa. Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo, né, uma situação assim no mundo e no Brasil também, de muitas situações de ódio, né, como casos assim de ocorrências, né, como teve aquele ataque da escola, né, que foi muito divulgado, agora mais recente no hospital, agora no dia 6, né, de pessoas assim envolvidas pelo ódio. Então, essas pessoas precisam da oração, né? Que a gente mande energia de amor para eles. Porque o nosso ambiente ele está envolvido com esse clima de ódio. Então, como é que a gente pode ajudar? É com amor. Não existe outro caminho. Não se combate o ódio com ódio, né? Às vezes a pessoa acha, não, tem que prender, tem que isso, tem que aquilo, realmente, né? Tem que imobilizar as pessoas para que não continue fazendo mal, mas não com o sentimento de ódio, né? Às vezes é só para conter aquelas ações, né? Mas a gente tem que fazer tudo o que fizer com amor, né? Pensando na recuperação, porque todos são filhos de Deus e todos um dia vai chegar a espíritos puros, né? Uns demoram mais, permanecem mais naquela situação de ódio, de equívoco, e outros vão mais rápidos, né? Então aqui tem umas referências aqui, né? Herança e eutanásia. Ninguém nasce no planeta simplesmente para acumular moedas nos cofres ou valores no banco. Tal gênero de vida arruinou nossa causa. Paulinha, aqui um depoimento de um espírito, né? Dizendo que o apego excessivo ao dinheiro arruinou a casa dela. Deus criou os céus, mas nós costumamos transformar-nos em espíritos diabólicos, criando nossos infernos individuais. Palavra da Narcisa, né? A gente é que cria a situação de dor, de sofrimento, de aflição pelas nossas ações desajustadas. Então, o apego às coisas da matéria e essa ganância excessiva, o ódio que alimentamos no dia a dia, que é o resultado para nós nos tornarmos cada vez mais infelizes, que a dor nos atinja mais. Então é isso. Algum comentário? A dona Lalinha não está aqui, ela está junto com o seu Sebastião, né, seu Sebastião? Eu não ouvi a voz da dona Lalinha hoje, quase. Alô? O microfone está desligado. Alguém quer fazer algum comentário? Alô? Olá. Eu queria ouvir de vocês algum comentário, se tem alguma observação a fazer.
Oi, Odilon. Olá, tá tudo Uai, certo. o meu comentário é que realmente essa parte é muito esclarecedora, né? Então, eles falam que não existe almoço de graça, né? Isso. Então, não existe encarnação de graça também, né? A gente tem que lutar para se desvencilhar dessas amarras da vida, né? Para poder estar tendo uma transição melhor, né? Igual você falou, a imprudência também é uma forma de suicídio, né? A Isso. gente tem que estar lidando sempre, valorizando a vida da gente, sabendo o que que a gente pode estar falando, o que a gente pode estar fazendo, o que está se alimentando, né? Saber que a minha mãe sempre fala pra gente, o mal não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca, muitas das vezes. É isso E mesmo. essa Olá. Acho que o seu som tá chegando meio cortado. vida após a morte, né? É. E eu tô satisfeito demais de ter assistido essa reunião. Ok. Então tá, nós agradecemos pela presença de todos. Acho que a dona Lalinha, talvez o seu Sebastião não está por perto para ligar o microfone dela, mas ela deve estar nos ouvindo. Então a gente agradece a todos. Hoje nós já concluímos, né? E é isso mesmo, né? São nossos atos aqui que, que vão nos dar o conforto já aqui mesmo, né? No plano espiritual também, né? Mas aqui mesmo vai trazer desconforto ou conforto, depende do que a gente faz aqui. Tudo tem consequência. Como o senhor disse aí, né? No almoço de graça, isso é verdade. A lei de causa e efeito, né? Todos nós temos que buscar esse caminho. E nós estamos vivendo um momento assim que a gente cada vez mais, né, vê informação. Nós estamos recebendo informação o tempo todo sobre como proceder. Então a gente já não pode mais nem alegar ignorância, falar, não sabia. Né? O tempo todo a gente tem os livros, tem as orientações do plano espiritual, de uma forma ou de outra chegam até nós as informações para que a gente mude, busque o melhor caminho para poder nos melhorar e auxiliar na melhoria aqui do planeta Terra. Muito bem, então vamos encaminhando para o nosso encerramento, agradecendo a presença de todos. Vamos novamente fazer a nossa oração e vamos serenar as nossas emoções, buscar dentro de nós a luz de Deus. Disse Jesus: brilhe a vossa luz. Nós vamos agora mentalizar Deus. Como é que nós mentalizamos Deus? Através da natureza, através da, da sua criação, através da beleza da vida, através da beleza dos amores que temos, da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos pais, o amor que nos une. Em tudo está a presença de Deus. E eu digo assim: Senhor, que os nossos pensamentos, as nossas vontades, seja cada vez mais direcionado para a paz, para o amor, para a concórdia. Nós possamos ser uma sementinha que contribui para a melhoria desse ambiente mental do nosso planeta, para que nós possamos ser os que levam a paz. A exemplo que nós vimos hoje nessas lições, que nós possamos ser os trabalhadores do Cristo, como exemplificou aqui André Luiz, Narcisa, Tobias,
nós possamos fortalecer a nossa vontade no bem, no amor, no vencer os próprios vícios, no enfrentamento das situações de desequilíbrios que muitas vezes nos acometem. Possamos buscar a sua paz, o seu amor dentro de nós. Que a vossa paz permaneça sempre conosco. Gratidão, Senhor, que assim seja. Muito obrigado. Gratidão a todos pela presença. O Google já avisou que está terminando o nosso tempo. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe você também. Amém. Tchau, seu Sebastião. Tchau, dona Lalinha. Ainda que não possam responder, mas estamos juntos. Deus abençoe. Amém. Amém. Tá.